Bom dia, eu sou o instrutor Douglas Nascimento. Estaremos começando agora a nossa primeira aula de legislação aplicada dentro do nosso curso de Bombeiro Civil. Sejam todos bem-vindos e vamos à nossa aula. Para começarmos a nossa aula, nós não podemos deixar de falar sobre a Lei 11.901, Lei 11.901 de 2009, que traz todas as diretrizes da nossa profissão de bombeiro civil. A nossa profissão, ela começa lá atrás, com a criação do bombeiro. O bombeiro, ele era aquele indivíduo que bombeava água para apagar os incêndios, tá? Como nós já vimos anteriormente. Então, vamos seguir aqui a questão do bombeiro civil, né? O bombeiro civil, ele é instituído pela Lei 11.901, em 2009, lei essa sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quando isso acontece, o bombeiro civil passa a ter um CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que vem sobre o número, o CBO 517110, ok? Então, passa a ser uma profissão legitimada, legalizada. E aí, para que isso aconteça, o bombeiro civil, ele vai trabalhar, ele tem como nicho de atuação, trabalhar com atendimento a sinistros, tá? É um profissional que ele considera-se bombeiro civil através do parágrafo do artigo 2º da Lei 11.901, considera-se bombeiro civil o profissional que, dentro dos parâmetros legais, ele trabalha de caráter habitual, remunerado, com prevenção e combate a incêndio, tá? Ele vai ter essa participação dele exclusiva de prevenção e combate a incêndio, de acordo com a Lei 11.901. A Lei 11.901, quando instituída, ela traz o bombeiro civil com 3 níveis, que são o nível básico, que é o combatente direto ao fogo, que, trocando em miúdos, é o profissional pós-formação, profissional que não tem tantos cursos, que não tem tantas atribuições, tá? O bombeiro básico. E aí existe o bombeiro líder. O bombeiro líder é aquele profissional formado, bombeiro civil, e que tem o curso a nível médio, o curso técnico em prevenção e combate a incêndio. Gente, não façam confusão com isso. O bombeiro líder, ele não é técnico de segurança do trabalho, tá? Ele é técnico em prevenção e combate a incêndio a nível médio. E existe o bombeiro mestre. Bombeiro mestre, que é esse profissional que é bombeiro civil formado, tem o curso superior em engenharia e pós-graduação, a especialização dele em prevenção e combate a incêndio. Tá bom? Isso de acordo com o artigo 4º da Lei 11.901, tá? Bombeiro mestre formado em engenharia com pós-graduação em prevenção e combate a incêndio. Em relação à jornada do bombeiro civil, a jornada do bombeiro civil, ela constará de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Jornada 12 por 36, ok? A jornada 12 por 36 que não deve ser levada literalmente. Vou dar um exemplo. Jornada 12 por 36. O bombeiro, ele trabalha 12 horas e vai folgar 36. O que não quer dizer que não possa haver uma jornada corrida de trabalho, onde o bombeiro vai trabalhar 6 horas diárias por 6 dias, de segunda a sábado, por exemplo, folgar aos domingos, cada diária dessa de 6 horas. Então, ele vai ter trabalhado 36 horas na semana, certo? O plantão de 36 horas semanais, 3 plantões de 12 e folgado os plantões de 36 horas. Ou seja, ele tem que trabalhar 12 horas para folgar 36. Essa é a proporção. E aí, o que é assegurado ao bombeiro civil? Primeiro, uniforme às expensas do empregador. A NR6, ela já fala da disponibilização de EPIs, disponibilização de uniforme às expensas do empregador. O empregador tem a obrigatoriedade de fornecer esse equipamento ao seu funcionário, tá? Ele tem direito a seguro de vida em grupo. Por que seguro de vida em grupo? Nós trabalhamos com uma profissão
que nos imprime periculosidade. Se nós temos periculosidade, logo nós temos direito a esse seguro de vida em grupo, tá? O adicional periculosidade de 30%, que é o que faz grande diferença dentro do bombeiro civil. Como assim? O vigilante, por exemplo, ele tem direito a esse adicional periculosidade de 30%. Porém, o vigilante, por exemplo, um profissional, um policial, seja qual for o profissional, se ele estiver nas atividades administrativas onde ele não esteja incorrendo na periculosidade diretamente, esse profissional ele não recebe esse adicional periculosidade, tá, de 30%. O bombeiro civil, independente do posto que ele trabalhar, seja administrativo, seja posto ostensivo, o bombeiro civil vai ter direito a esse adicional de 30% de periculosidade. Todo bombeiro civil trabalhando, regido pela CLT, tem direito a esse adicional periculosidade, tá? Ele tem o direito à reciclagem, hoje a atualização, como vocês aqui estão fazendo, a atualização periódica, tá? Essa atualização ela é anual, porém com a NBR 14608 aí na sua revisão de reedição de 2021, ela deixa clara que o bombeiro, trabalhando em CLT, ele pode fazer essa reciclagem bienalmente. Porém, o bombeiro civil, a reciclagem, de acordo com a Lei 11.901, ela é anual, tranquilo? E aí, quando a gente fala de legislação, a gente tem que falar também das éticas, da questão ética, tá? E a questão ética, nada mais é, trocando em miúdos, eu posso ler aqui para vocês no slide, que diz que é o conjunto de normas ou princípios que tem por fim orientar as relações profissionais entre pessoas e entre pares e outras pessoas ou instituições com quem se relacionam. Ética nada mais é, trocando em miúdos, que a forma com que você se relaciona com o seu contexto social, com as demais pessoas que lhe cercam. Ética nada mais é que isso, trocando em miúdos, tá? Então, você vai trabalhar em um ambiente onde tem muitas pessoas e você vai ter que lidar com essas pessoas, concorda? Então, a ética, ela vem aí. A empatia, ela traz a empatia, ela traz a humanização, né? Você se colocar no lugar do outro, você dar um atendimento humanizado ao outro quando necessário, tá? E aí, se a gente falar de humanização, a gente também pode trazer que a humanização é a compreensão dos medos, angústias e incertezas, fornecendo apoio e atenção permanente à vida em geral. Então, a humanização, ela vem do seu comportamento, de você utilizar a empatia, se colocar no lugar do outro e ter um tratamento humanizado, dar um tratamento com que aquela pessoa ela consiga se sentir acolhida, se sentir dentro de um ambiente menos hostil, mais favorável para ela. E aí vamos falar das responsabilidades legais que um bombeiro civil tem, tá? E aí vamos falar de 3 pontos que quem trabalha com segurança do trabalho, quem é técnico de segurança, também vai ver muito isso. Inclusive, eu vejo muito na questão de perícia trabalhista, a gente tem muito, isso é muito latente. Então é bom saber para que o profissional ele não caia em nenhuma dessas 3 situações. Vamos falar primeiramente da imperícia. A imperícia, vamos ao slide, a imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando o agente em consideração o que sabe ou deveria saber. Então, gente, a imperícia nada mais é do que você fazer um procedimento ao qual você não está apto para fazer. Vamos dizer que José, ele não é habilitado, mas dá as voltinhas dele ali e conduz o carro da melhor forma possível. Nessa questão, José, ele tem toda a possibilidade de fazer essa condução, porém ele não é habilitado.
Então, se algo der errado dentro desse contexto, José vai ser incriminado, José vai cair na questão da imperícia, ok? E aí a imprudência, vamos ao slide. A imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa in faciendo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Deste modo, enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência. Quando falamos de negligência, a negligência ela vem do latim da palavra negligência, como vocês estão vendo aí, negligência. Então, a negligência, vamos ao slide. A negligência, ela nada mais é que o termo que designa falta de cuidado ou aplicação de uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo dos termos descuido, incúria, desleixo, desmazelo ou preguiça. É a omissão dos deveres que as circunstâncias exigem. A negligência, ela já traz consigo a questão de, é o que você deveria ver, checar seu equipamento, checar seu material, checar tudo antes de fazer as atividades. A negligência, ela já tem esse caráter omissivo por si só. Quando o bombeiro, por exemplo, deixa de checar os equipamentos, deixa de checar o material de trabalho dele, é um tipo de omissão e de trabalho negligente. Vamos ao artigo 132. Vamos fazer a leitura do artigo 132. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Isso está incluído pela Lei nº 9.777 de 1998. Gente, essa é a lei que trata sobre abandono de incapaz. Está lá no Código de Processo Penal. Está lá no nosso Código Penal brasileiro. Tá bom? Da Constituição Federal de 1988, amparado nela. Tudo bem? Então, o que é que constitui o abandono de incapaz? É você deixar de prestar socorro, você abandonar uma pessoa que não tem condições, isso trocando em miúdos, uma pessoa que não tem condições de se resolver sozinho, de fazer sozinho. Então, seja um idoso, seja um cadeirante, seja uma criança, qualquer pessoa que seja incapacitada, tá? Uma pessoa que tem problemas intelectuais, um autista, qualquer pessoa que tenha dificuldade de ter essa manutenção da própria segurança, de se autoproteger, tá bom? E aí vamos a outra coisa que os bombeiros incorrem muito nisso. Vamos lá. Artigo 135, omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Esse é o famoso artigo 135, artigo 135, que trata de omissão de socorro. E aí, quando é que você omite socorro? Quando você deixa de prestar socorro a alguma pessoa em estado de necessidade, tá? E aí, o que é que isso representa para nós?
O bombeiro, ele é bombeiro a todo momento, tá? Não é só quando ele está fardado. Então, ele não só faz um atendimento quando ele bota a mão na vítima. Ele faz um atendimento quando ele isola um local, quando ele sinaliza, quando ele faz a ligação solicitando socorro às autoridades, seja um 90, polícia, um 92, SAMU, um 93, bombeiros. Então, a omissão de socorro é quando ele deixa de fazer tudo isso. Aí ele está se omitindo. Aí nós temos caracterizada a omissão de socorro. Vamos agora ao artigo 258. Vamos fazer a leitura. Artigo 258. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. A gente está falando aí das formas qualificadas de perigo comum. São as formas que são causadas, tá? Sem que se tenha aquela acurácia de não deixar se levar, deixar levar a resultado de perigo comum, a resultado de causa morte. Então, a gente fala de formas qualificadas. E aí vamos agora ao artigo 262. Artigo 262. Atentado contra a segurança do outro meio de transporte. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até 30 dias, conforme critério a ser estabelecido no CONTRAN. Esse já trata da questão dos veículos, dos acidentes veiculares, do que pode acontecer, das sanções que podem acontecer quando houver o crime de atentado contra a segurança de outro veículo. Onde o bombeiro entra nisso, nos casos de estar acompanhando algum serviço algum trabalho que tenha essa característica de transporte, de utilização de transporte, e o bombeiro sim, ele vai estar inserido nisso, porque ele vai fazer socorro, vai prestar socorro às vítimas e precisa conhecer dessa legislação. Vamos seguir o artigo 319, prevaricação. Artigo 319, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo da prevaricação, ele geralmente é utilizado a funcionários públicos. Mas vamos lá. Serve também para funcionários privados, tá? Por quê? Porque quando o funcionário privado ele deixa de atender às especificações do seu trabalho por uma questão pessoal, seja por uma questão social, econômica, ou até uma vingança, seja qual for o motivo. Por exemplo, você teria que atender uma pessoa, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Você vai atender uma pessoa e quando chega nesse local é um desafeto seu. E por algum motivo você deixa de atender essa pessoa por ser um desafeto, por ser uma pessoa que você não gosta, tá? Então você está prevaricando, tá? Ou se você vai atende diferente uma pessoa, você iria cobrar uma taxa por um serviço, cobra uma taxa a uma pessoa e não cobra taxa a outra que é seu amigo. Você está caindo em prevaricação também porque você está tendo interesse pessoal envolvido no seu atendimento, correto? Artigo 330, artigo da desobediência. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Desobedecer à ordem legal de funcionário público, pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. O tipo penal objetiva manter a obediência das ordens emanadas do funcionário público em cumprimento de suas funções. Gente, o funcionário público, ele tem a legalidade de ofício. Então,
as ordens de um funcionário público, seja policial, bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, seja qual for ele, elas devem ser cumpridas, devem ser levadas em consideração, porque o artigo 330 ele é muito claro quando trata disso, tá bom? Vamos ao artigo 331, pode ver que está ali pertinho, um pertinho do outro, que é o artigo que versa sobre desacato. Vamos ao desacato, vamos fazer a leitura. Desacato consiste em desacatar, ou seja, faltar com respeito para um funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vale salientar que ele fala que o funcionário pode estar no exercício da função ou em razão dela, tá? O funcionário público, como eu disse, já tem esse ofício de fé. Então, o funcionário público, ele tem a legalidade para exercer o seu direito e quando desacatado, desrespeitado por algum motivo, existe o artigo 331 do Código Penal que o ampara, tá? Ou deixa seguro para fazer seu serviço de forma plena. Vamos falar agora das NBR. Vamos fazer a leitura. NBR é a sigla de norma brasileira aprovada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de caráter voluntário e fundamentado no consenso da sociedade. Torna-se obrigatória quando essa condição é estabelecida pelo poder público. A NBR, gente, ela é fundamentada, ela foi feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela ABNT, tá? E ela vem trazer parâmetros para os produtos e serviços. Vamos conhecer algumas NBRs aí. Vamos fazer a leitura. NBR 13848. Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para acionadores manuais para instalações interna e externa utilizados em sistemas de detecção de alarmes de incêndio. A NBR 14608. Essa norma estabelece os requisitos para determinar o número mínimo de bombeiros profissionais civis em uma planta, bem como sua formação, qualificação, reciclagem e atuação. A NBR 14608 é uma NBR que a gente se ampara muito, que a gente trabalha muito com ela, porque versa diretamente sobre a nossa profissão de bombeiro civil. Vejamos as próximas NBRs. NBR 14276. Essa norma estabelece os requisitos mínimos para composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate aos princípios de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. NBR 14880. Essa norma especifica a metodologia para manter livres de fumaça, através de pressurização, as escadas de segurança que se constituem na posição vertical da rota de fuga dos edifícios, estabelecendo conceitos de aplicação, princípios gerais de funcionamento e parâmetros básicos para o desenvolvimento do projeto. Já essa norma, ela traz os parâmetros para deixar livre de fumaça as escadas de emergência. Também é uma situação que vale muito a pena o bombeiro estudar a fundo. Sigamos. NBR 5410 estabelece as condições mínimas necessárias para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica de baixa tensão, garantindo assim a segurança de pessoas e animais e a preservação dos bens. Tradicionalmente, essa norma será aplicada para instalação elétrica de edificações residencial, comercial, público, industrial, de serviços agropecuários, hortigranjeiro e etc. Para os profissionais da área de eletricidade, a NBR 5410 é nada mais, nada menos que o guia fundamental para o desenvolvimento das atividades profissionais do dia a dia. Logo, os profissionais que trabalham com eletricidade têm que ter essa NBR na ponta da língua. É muito importante que os profissionais saibam lidar, saibam conversar com essa NBR. Vamos em frente? NBR 5419 estabelece os requisitos para a determinação
de proteção contra descargas atmosféricas. Trata-se nada mais, nada menos que a NBR que rege o sistema SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que tem na maioria das edificações. Sigamos. NBR 9077. Essa norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir sobre saídas de emergência em edifícios. Essa norma ela já fala sobre a quantidade de saída, a disposição das mesmas e todos os parâmetros que norteiam as saídas de emergência. Vamos lá? NBR 9441. Esta norma fixa as condições exigíveis para a elaboração de projetos de execução, de instalação, operação e manutenção de sistema de detecção de alarme de incêndio. Então, gente, a gente já pode ver que essa NBR ela é imprescindível para o bombeiro civil. Como o bombeiro civil trabalha sem ter conhecimento sobre detecção e alarmes de incêndio, não é isso? Vamos falar um pouco sobre as NRs, as normas regulamentadoras que são emitidas pelo Ministério do Trabalho. Vamos lá? Normas regulamentadoras. Tratam-se do conjunto de requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória das empresas privadas, públicas e órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT. E as normas regulamentadoras, elas são. Antes da gente falar quais são as normas regulamentadoras, a gente vai trazer para que elas servem. As normas regulamentadoras, elas foram instituídas para que o governo conseguisse chegar dentro dos locais de trabalho, dos postos de trabalho e regulamentar as formas de trabalho, os mecanismos de trabalho, diminuindo assim a quantidade de acidentes e dando maior proveito, celeridade dentro de parâmetros formais para o trabalho nessas instituições. Então vamos lá conhecer quais são essas NRs, essas normas regulamentadoras. Norma regulamentadora número 1 são as disposições gerais. Fala da disposição de todas as demais normas, fala da disposição de como serão aplicadas. NR2, inspeção prévia. Vale salientar que a NR2, a inspeção prévia, ela foi vetada, tá? Por quê? Porque o governo entendeu que não tinha pernas para estar fiscalizando a NR2. Então, quando o governo entende isso, ele entende que, inicialmente, uma instituição que fosse abrir as portas, ela deveria se adequar e esperar a inspeção prévia. Porém, essa inspeção ela só ia chegar com 3 meses, 4, 5, 6 meses. E o comerciante não ia ficar esse tempo todo de portas fechadas. Então, foi necessário que se fizesse o veto nessa NR2, porque o governo não estava verdadeiramente conseguindo dar conta dessa NR, dar conta de mantê-la, ok? Vamos lá. NR3, embargo e interdição. Uma vez desrespeitadas as normas de saúde e segurança do trabalho, a instituição ela seria embargada, a obra ou o funcionamento da instituição. A obra embargada, ou seja, não teria continuidade, iria paralisar, e a interdição das instituições. Vamos seguir com a apresentação da NR4. NR4, vamos fazer a leitura. NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. Trata-se da instituição do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, como já se disse, o SESMIT, que é composto geralmente por um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e engenheiro do trabalho, tá bom? Então, é a equipe que trabalha dentro do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho nas instituições. Vamos ao próximo slide. NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. NR6, Equipamentos de Proteção Individual.
Lembram-se que a gente comentou sobre a questão do empregador ter que fornecer equipamentos de EPIs para os funcionários, e vale salientar, aos funcionários cabe zelar e guardar esses equipamentos, tá bom? Vamos à NR7, Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Quando a gente entra na empresa, a gente faz o admissional, durante o nosso período a gente faz o periódico, e quando da nossa saída da empresa, a gente faz o demissional. Lembram disso? Então, é dentro dessa perspectiva do PCMSO, tá bom? Vamos agora à NR8, Edificações, NR9, Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, que já não está mais dentro da nossa vigência. Foi substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR10, Segurança e Instalações em Serviços de Eletricidade. A NR10 é muito usada quando a gente trata de serviços com eletricidade, não só por bombeiros, tá? Mas para todos os profissionais, eletricistas e todos os profissionais que trabalham com eletricidade. Sigamos. NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. NR12, Segurança no Trabalho com Máquinas e Equipamentos. NR13, Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações. NR14, Serviços com Fornos. NR15, Atividades Operacionais Insalubres. NR16, Atividades e Operações Perigosas. NR17, Ergonomia. Dentro da NR17, da ergonomia, o bombeiro ele atua muito na prevenção de trabalhos em espaços onde não caibam essas pessoas, onde essas pessoas vão estar curvados, onde vai fazer algum tipo de malefício dentro da parte ergonômica, da parte de estrutura física dessa pessoa. Sigamos. NR18, Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. NR19, Explosivos. NR20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. A NR20, sim, diz muito a gente, porque trabalha com inflamáveis e combustíveis, faz parte do nosso nicho de trabalho, certo? Então a NR20 tem muito a ver com o bombeiro, postos de combustíveis, locais onde armazenam, a gente só pensa em postos de combustíveis, mas indústrias, locais onde tem tanque, por exemplo, para abastecer geradores, então a NR20 se aplica aí. Vamos à NR21. NR21, postos de trabalhos a céu aberto. NR22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. NR23, já a NR23 fala bem sobre o que o nicho de trabalho do bombeiro, que é trabalho com proteção contra incêndios. Nós bebemos dessa fonte da NR23, tá? NR24, Condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. NR25, Resíduos industriais. NR26, Sinalização de segurança. NR27 foi revogada pela portaria 262 de 2008, que é o Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho pelo Ministério do Trabalho. NR28, Fiscalizações e Penalidades. NR29, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. NR30, Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. NR31, Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. NR32. A NR32 também nos cabe muito, porque muito bombeiro ele acaba migrando para a área de técnico de segurança, técnico de enfermagem e enfermeiro. Então, para o técnico de enfermagem e enfermeiro, vai ser sim que vai versar sobre o trabalho nas áreas de saúde, tá ok? Vamos à NR33. A NR33 ela já fala sobre a questão do espaço confinado. Muito bombeiro, aliás, para todo bombeiro tem que beber dessa água do espaço confinado, concordam? Então a NR33 ela traz diretrizes, parâmetros para o espaço confinado, que a gente vai trabalhar mais tarde, mais detalhadamente, o espaço confinado. NR34, Condições de Meio Ambiente no Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval. NR35, Trabalho em Altura. Outra coisa que faz muito parte do trabalho do bombeiro civil,
tanto o trabalho em altura quanto as avaliações de trabalho em altura, então o bombeiro civil tem que beber dessa fonte. Vamos à NR36, segurança e saúde no trabalho de empresas do abate, de processamento de carnes e derivados. E a gente está falando de açougue, a gente está falando de matadouros, a gente está falando de grandes indústrias dessa área, tá? Vamos à NR37, trabalho em plataformas de petróleo. Os trabalhos que são afastados da costa são em plataformas de petróleo e por isso merecem atenção especial. E finalizando, a NR38, que é mais recente, recém-aprovada, que versa sobre os trabalhos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Quando a gente fala dessa NR, a gente vai estar falando dos serviços de limpeza urbana, garis, veículos, as empresas que estão inseridas nesse contexto e o pessoal de limpeza em geral, os auxiliares de serviços gerais em geral, ok? Sigamos, vamos ao próximo slide que versa sobre a classificação brasileira de ocupações. Vamos fazer a leitura. A classificação brasileira de ocupações, ou CBO, é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Reconhecimento para fins classificatórios sem função de regulamentação profissional. O CBO 517110, ele é o CBO do Bombeiro Civil, que foi instituído junto com a profissão lá em 2009. Reúnem-se, previnem situações de risco e executam salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, afogamentos ou qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar e resgatar vidas. Prestam primeiros socorros, verificando o estado da vítima para realizar procedimentos, condições gerais do exercício, atuando em comércio, indústria, serviços de agropecuária, são empregados com carteira assinada, organizam-se em equipe, trabalhando em locais fechados e abertos, em períodos diurnos e noturnos e em revezamento de turnos. Estão, conforme a especificidade de ocupações, expostos a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, umidade e altas temperaturas. Essa família não compreende o 0311, subtenentes e sargentos do Corpo de Bombeiros Militar. Em método adequado, realizam cursos e campanhas educativas, formando e treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência. Gente, vale salientar que o CBO 517110, ele não é só do Bombeiro Civil, ele, para falar a verdade, ele é uma família. E aí ele traz o agente de investigação de incêndios, ele traz o Bombeiro Civil em segurança do trabalho, ele traz o Bombeiro Civil Industrial, é uma família voltada apenas para os bombeiros civis. Assim como temos outros CBOs, e eu vou dar como exemplo o CBO 517115, que é o CBO dos nossos co-irmãos, os guarda-vidas. Vamos seguir, vamos ao próximo slide, vamos à leitura. Vamos falar da COSIP, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico de Pernambuco. Ele estabelece condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico em edificações. E aí ele vai determinar o seu cumprimento e fiscalizar a sua execução. A CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas, Leis do Trabalho, ela tem a regulamentação das atividades individuais e coletivas do trabalho, tá? A passagem de serviço, a conferência de material, faz parte do procedimento do bombeiro. A passagem de serviço é um momento bastante peculiar durante a rotina operacional. Quando sua execução é bem realizada, ela irá determinar principalmente a continuidade do serviço. Esse procedimento ele deve ocorrer em conjunto, tanto do bombeiro que está passando quanto o bombeiro que está recebendo o plantão. Tá? As guarnições que entram e saem de serviços, elas realizam junta a conferência de material, passagem de ordens, prevenções e outras orientações ou situações relevantes ocorridas no serviço, assinando logo assim o checklist. Gente, o checklist ele é um documento que ele deve ser passado, deve ser organizado e deve ser assinado quando da passagem de serviço, tá? Sigamos.
O efetivo que sai de serviço, ele deve passar a base de materiais em condições de uso, limpeza, acondicionamento e reposição, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito. A conferência deve ser realizada por todos os componentes da guarnição, mas a responsabilidade é do chefe ou mais antigo da escala. Esse foi um pouco do nosso material de legislação e normas técnicas. Vale salientar que temos junto a esse material anexados o PDF da NBR 14608, já na atualização de 2021, o PDF da Lei 11.901, né, que rege o Bombeiro Civil, o PDF da Resolução 001 de 2014, e temos também anexados na nossa sala de aula dessa disciplina, claro, o link para que vocês assistam a live que foi feita com todo esse assunto que nós passamos aqui, com as NBRs, com a lei, todas elas comentadas. Então, é um material riquíssimo que vocês não podem perder. Tá aí o link para que vocês possam fazer esse acesso junto a essa live que foi instituída pelo movimento, pelos instrutores, os facilitadores, tá, os conteudistas de legislação desta instituição. Então, agradecemos muito e esperamos vocês nas próximas aulas. Até mais, fiquem com Deus.